Boa tarde, Cabo Frio. Boa tarde, Canal 10. Estamos mais aqui outra vez apresentando o programa Noite Jurídica, trazendo um tema importantíssimo e totalmente atual. Na verdade, a gente já falou desse tema há um tempo atrás, que é a reforma trabalhista. Eu fui apresentado, eu apresentei, a gente teceu todos os comentários das possíveis mudanças existentes dentro da reforma. A gente falou sobre as férias, sobre pedido de demissão, enfim. Agora a gente vai apresentar o que realmente aconteceu, o que foi votado e o que vai mudar na nossa legislação trabalhista, que é uma das legislações mais importantes que existem. Não sei também nem se tem importância, grau de importância, mas é assim, a legislação mais aplicada no nosso dia a dia, que é a relação de patrão-empregado, e espero que vocês gostem do programa. Só uma dica, estou aqui no lugar do Dr. Rafael hoje apresentando, ele infelizmente não pôde vir, e nós fechamos essa parceria aí de uma semana um apresenta, outra semana outro apresenta, porque essa vida corrida, né, audiência, de atendimento cliente, enfim. Espero que vocês gostem do programa. Vou apresentar hoje o Dr. Vitor Totti. Ele é advogado, especialista em direito do trabalho, é especialista em assessoria empresarial e ele vai esclarecer as dúvidas que forem surgindo. Eu vou abrir primeiro um bate-papo para ele informar quais são os pontos negativos e positivos da lei, o que ela vai mudar realmente na vida do trabalhador, né? Que somos nós, que somos as pessoas que a lei afeta direto nessa relação. Doutor Vitor, dê as boas-vindas para a gente, fale um pouco sobre o senhor e já comece logo apresentando o que o senhor acha sobre essa reforma trabalhista. Boa tarde a todos os amigos que estão nos assistindo. Bem, a reforma ela mexe em alguns pontos importantes, principalmente o maior ponto principal da mudança é que a parte agora, o que for negociado pode estar acima, está sobrepondo a lei, né? Essa é a grande questão até negativa dessa reforma, né? Cria uma certa insegurança para todos, tanto o trabalhador quanto quem milita na área, de saber qual será a resposta do judiciário nos possíveis discussões sobre esse tema. Então, é um fator realmente bem preocupante. Outro ponto positivo, tem alguns pontos positivos, que algumas coisas que não estavam regulamentadas agora estão, né, como o caso do trabalho em casa, da jornada 12/36, até pelo dano moral, que antes não estava presente na CLT, sim, era utilizado subsidiariamente do Código Civil. Então, a mudança era necessária, realmente, uma reforma era necessária, só que em alguns pontos, principalmente sobre o negociado, que realmente a gente não concorda muito. É interessante isso, porque, conforme o doutor falou, a própria CLT é bastante antiga. Realmente, eu também milito nessa área. A mudança, em alguns aspectos, era de extrema importância, só que tiveram pontos também que eu concordo com o doutor, que realmente não eram para ser feitos, não era para chegar a tanto essas mudanças. Vamos lá, doutor, vamos fazer um resumo, que a gente demorou 2 ou 3 programas, se eu não me engano, para apresentar sobre a proposta. Então vamos tentar fazer um resumo da mudança, o que aconteceu. Eu vou perguntar para o senhor primeiro das férias, né? Que todo mundo, o trabalhador que ele mais gosta, férias. O que mudou nas minhas férias? Eu estou trabalhando, eu tenho que tirar férias agora. Eu lembro que a regra era, pode dividir as férias em 2, pode vender um pedaço das férias. Enfim, mudou alguma coisa em relação às férias? Explica para a gente, por favor. Sim, mudou sim. As férias agora ela pode ser fracionada em 3. O empregado ele pode tirar as férias desde que da concordância dele, né? Não é mando do empregador. Tem que ser um desejo do empregado. Ele pode fracionar as férias em 3, sendo que no mínimo de 5 dias e no máximo 15 dias consecutivos, né? Então, interessante, porque você vê que hoje em dia a pessoa pode tirar 3 etapas de férias. Eu até vejo por um lado bom, né, doutor? Porque
Dependendo, você pode ter, não tem os 30 dias direto de férias, pode ter ainda, isso não acabou. Mas se você quiser fracionar as suas férias, você pode tirar uma semana, depois tira uma semana, depois tira 15 dias. Eu acho que isso, dependendo do negócio, isso veio para somar na relação de trabalho. Vamos falar também, doutor, sobre a jornada. O que mudou na jornada? Porque antigamente a jornada eram 8 horas, né? 8 horas diárias até 44 semanais, e tinha a famosa jornada de 12 por 36, que era regulamentada por uma súmula. Quer dizer, a CLT, ela não falou, na época da criação da CLT, não foi mencionada essa jornada, 12 por 36, que são os vigias, as pessoas que trabalham de turno de revezamento, enfim. Explica pra gente o que mudou em relação à jornada de trabalho. Atualmente, a jornada, como você falou, ela é 8 horas diárias, né? 44 semanais. Hoje, com essa reforma, será admitido até 12 horas diárias, desde que 36 de repouso, né? A 12 regulamentando, então, a jornada 12 por 36, que antes não tinha regulamentação na CLT. Entendi. Interessante, então. Então, hoje a pessoa que trabalha por 12 e 36, quer dizer, trabalha um dia e folga outro, ela estará regulamentada com a aprovação da lei, né? Depois que a lei começar a ter sua eficácia, ela estará regulamentada pela CLT e não será mais através da súmula, salvo engano, 444, mas posso estar errado. Além da jornada, doutor, falando ainda de período de trabalho, de tempo de trabalho, eu soube que houve uma mudança também em relação à hora de almoço. Hoje, a gente sabe que a gente tem que ter, no mínimo, 1 hora de almoço e até 2. Eu soube que essa reforma trabalhista, ela alterou esse horário. O senhor pode explicar para a gente? Sim, então, atualmente, 8 horas de trabalho, 1 hora de intervalo entre a jornada, né, para almoço. 6 horas de jornada, até 15 minutos, né, normalmente a hora do bancário, né, a jornada do bancário, 15 minutos. Atualmente, com a reforma, poderá ser negociado 30 minutos de almoço, né? 30 minutos de almoço, não mais 1 hora. Tem um lado ruim, né, realmente, de perder meia hora de descanso, mas você, em compensação, você ganha na hora de ir embora, porque você não vai mais somando toda hora, não vão ser mais 9 horas de trabalho, porque a hora de almoço, ela integra a hora de trabalho. Então, você faz 8 horas de jornada, mais 1 hora de almoço, né, com 9 horas. Agora, você negociando, sendo interesse do empregado, seja bem claro que tem que ser interesse do empregado, não uma imposição do empregador. O empregado poderá sair, né, meia hora antes, mas ter menos 30 minutos de descanso de almoço, né? Que na verdade isso é muito interessante, né? Porque se a pessoa trabalha, por exemplo, aqui no centro de Cabo Frio, trabalho numa loja aqui no centro, mas eu moro em Araruama. Eu vou, almoço ali no quilo, volto a trabalhar, vou meia hora para casa mais cedo, do que eu ficava meia hora, às vezes, sentado ali, rodando pela cidade, e muitas vezes sem o que fazer. Agora não. Não. Tem vezes que eu preciso fazer alguma coisa na hora do meu almoço, eu vou resolver problema particular meu, eu uso minha 1 hora. Eu acho isso até uma mudança interessante. Explica pra gente também, doutor, uma matéria que eu acho super interessante, que essa lei veio regulamentar, que é a home office, ou seja, a tendência, principalmente nos grandes centros, por causa dos engarrafamentos, por causa de uma série de fatores, da própria criminalidade que está acontecendo, a pessoa que fica cada vez mais em casa. Eu soube que a nova lei ela regulamentou esse sistema de home office. O senhor pode explicar para a gente o que ela regulamentou e o que significa esse home office, o que o empregado tem direito, o que não tem, se home office é considerado como se estivesse trabalhando na empresa, enfim, principalmente também, além disso tudo, o pessoal da área de informática, da tecnologia, até próprio de
da criação de arte, enfim. As pessoas podem trabalhar de casa, né? E eu não vou nem adiantar aqui não, vou deixar o doutor explicar. Explica pra gente sobre esse sistema home office. Então, atualmente a lei não prevê nada sobre esse tema e o que o legislador quis realmente foi regulamentar, né? Hoje em dia muitos trabalhadores trabalham nesse esquema de home office, trabalham em casa. Certo tipo de trabalho é vantagem para ele, né, que não pega tanto engarrafamento, tem um custo menor, e para a empresa também que o trabalhador acaba rendendo mais. E ele agora, ele mesmo trabalhando em casa, logando, tendo um certo controle, ele terá todos os seus direitos garantidos, realmente. Ele vai logar, vai bater, vai como se estivesse logando, batendo ponto, vai trabalhar e vai ter todos os seus direitos garantidos hoje e pela lei, né? Entendi. Mas o senhor acha que esse sistema ele é de fácil controle? Hoje em dia com a tecnologia, né, tem câmera, todo mundo está online, até o próprio celular, tem aplicativo, FaceTime, enfim. O senhor acha que é possível? É uma inovação que veio para somar a área trabalhista, que vai realmente acontecer, ou é mais uma lei que vai ficar só no papel? Não, acredito que sim, porque justamente o legislador quis pegar um ponto, atualizar a lei, né? Que atualmente muitos trabalhadores já fazem esse tipo de trabalho, muitas empresas já têm como controlar, e realmente ele quis regulamentar o que não estava regulamentado. Achei bem interessante, acho que vai ser de grande valia para todos. É interessante porque a pessoa pode trabalhar da sua casa, principalmente, vamos dizer assim, uma mãe que tem um filho pequeno de 1 ano e meio, às vezes ela tem que deixar o filho, aí tem que deixar na creche, tem que deixar com a avó e deixa com a babá. Ela pode ou ficar, ou até alguém vai para casa ajudar ela e ela tá com o filho ali, enfim. Eu acho que veio para criar uma viabilidade melhor no mercado de trabalho. Além do home office, doutor, eu fiquei sabendo também que eles criaram o trabalho por produção, né? E o trabalho intermitente também. São essas duas novas leis que foram, esses novos artigos, né, que foram criados através dessa reforma da Previdência, reforma trabalhista, e eu queria que o senhor também falasse um pouco sobre isso. O que significa esse trabalho de produção, como a pessoa vai receber, e esse trabalho intermitente também, o que a pessoa tem direito, se não tem, se ela vai receber no final do mês tudo, ou se esses trabalhos pode receber por um certo período. Explica pra gente um pouco essas duas inovações também, que eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, que fala sobre a jornada de trabalho e o tipo de trabalho. O senhor pode explicar pra gente também essa mudança? Sim, esse é mais um caso em que não há regulamentação, né? E com a reforma passará a ter, em que o trabalhador ele receberá por dia trabalhado, por hora trabalhada, podendo ele na nossa cidade, por exemplo, o trabalho de verão, em que às vezes ou final de semana, isso será regulamentado, o que não tem hoje, né? Poder trabalhar 3 horas, trabalhar no sábado, trabalhar no domingo, o movimento, né? E ele terá seu 13º, ele terá todas as suas garantias, o que na prática hoje não acontece, ele não tem, né? Então hoje então ele pode trabalhar só o sábado e domingo e ele terá todas as suas garantias, receberá como o que trabalha o final de semana, e o 13º será proporcional, né? Férias, tudo, terá todo esse direito, até fundo de garantia, ele terá todo esse direito proporcional, mesmo sendo só final de semana, ou algumas horas por dia, o que for negociado, né? Então eu acredito que essa mudança ela veio realmente para regulamentar tanto no home office, no trabalho intermitente, no trabalho por produção. Ela veio para regulamentar esse pessoal que estava trabalhando, né, que exercendo sua profissão, recebendo seu dinheiro, eles estavam lá trabalhando e não tinha uma lei que regulamentava a sua profissão, que protegia eles caso acontecesse alguma coisa. Aí teria que
que ir por equiparação, enfim. Então, meu ponto de vista, até pela explicação brilhante do doutor, essas mudanças são boas. Por falar em proteção, em garantia, vamos falar também o que mudou do dano moral, doutor, que é um assunto que todo mundo gosta, todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo dá um pitaco no dano moral. O pessoal, porque dano moral, que tem direito, enfim. Eu sei que hoje o dano moral, a CLT não fala nada de dano moral. Relação de emprego ou relação de trabalho, não existe dano moral para a CLT. Mudou alguma coisa? A lei trouxe alguma inovação, trouxe algum regulamento desse dano moral? Hoje pode ser pedido pelas regras trabalhistas o dano moral no processo, doutor? Então, o dano moral, ele até pouco tempo atrás, ele nem era admitido no processo de trabalho, né? No direito trabalhista. Algum tempo atrás já foi admitido, usando subsidiariamente o Código Civil, o Código de Processo Civil. Mas aí, com essa reforma, ele já vai estar previsto dentro da CLT, realmente. O dano moral vai estar previsto dentro da CLT, né? O que é um avanço também, importante, sabe? Em relação de trabalho, há muito desgaste entre empregador e empregado, e que, de fato, o assédio moral, né? Tipo, essa perseguição no trabalho, que a gente sabe que existe ainda. Então, é muito importante a CLT estar prevendo esse tipo de proteção ao empregado, né? Não mais a gente usar como uma fonte subsidiária de direito, como a gente utilizava antes. É interessante. É interessante porque o dano moral, como o doutor falou, até pouco tempo nem era aplicado. Depois foi aplicado, mas de acordo com o Código Civil. E agora a lei veio para atualizar mesmo, né? Ela veio para atualizar. Tem fatos também que não são nem tão, vamos dizer assim, nem tão benéficos, nem tão legais, né, nem tão bons para o trabalhador como esses artigos que a gente mencionou. Tem fatos também que, mais uma vez, eu vou deixar o meu comentário, que eu acho um absurdo, é o próprio tratamento com a grávida, porque eu acho que a saúde da pessoa acima de tudo, a saúde do ser humano que está sendo construído ainda dentro da barriga de uma mãe é acima de tudo. Por isso eu sempre sou contra, sempre serei a essa mudança que foi feito para a grávida. O doutor pode explicar um pouco sobre o que essa reforma trabalhista trouxe em relação a uma pessoa grávida, o que ela pode, o que ela não pode fazer, o que ela podia? Então, realmente esse é um dos grandes pontos negativos dessa lei, que a grávida atualmente ela não pode praticar trabalho insalubre, né? Até porque o nome já diz, né, insalubre, ela tem uma pessoa dentro dela que ela está protegendo, que precisa de proteção. Então, hoje em dia não é permitido, e com essa reforma será permitido a grávida trabalhar em lugares insalubres, desde que haja uma declaração médica permitindo. E acaba que a gente, na prática, fica com medo, porque fica uma situação tanto quanto vaga, tanto quanto quem vai contratar esse médico é um empregado, é um empregador, é um empregado. Quer dizer, esse médico é um médico do trabalho, quem dará essa declaração? Qual médico? Da onde? Entendeu? Então são coisas que preocupam, porque se ficar um pouco muito vago e às vezes a pessoa com receio de perder o emprego, enfim, né, vai acabar se submetendo a coisas que pode prejudicar o feto, né? Fora a responsabilidade, né, doutor? Porque às vezes o trabalho insalubre, não necessariamente o médico tem a técnica suficiente para falar que o trabalho é insalubre. Às vezes precisa de um perito, de um engenheiro, de um biólogo, enfim. Tem vários outros trabalhos que o médico não consegue ver. Como é que ele vai declarar? Ela pode trabalhar no local insalubre, mas como ficou assim meio estranho, porque como é que ele vai medir
essa insalubridade? Como ele vai chegar e vai o quê? Não sei, eu também, sim, como o doutor falou, é um dos grandes pontos negativos, é esse direito, não é nem um direito, essa brecha que criaram para uma grávida trabalhar em local insalubre. Isso é um absurdo. Até porque, como eu repito, o médico, geralmente, né, o médico, ele vê ali no consultório dele, tem médicos que não sabem, eles não vão até o local. Será que o médico vai em todo o local? O médico do trabalho, ele atende cerca de até 100 pessoas num dia, 50 pessoas. Ele vai lá no local das 50 empresas para ver, e como é que ele vai medir essa insalubridade? Isso ficou um pouco estranho mesmo. Espero que o próprio tribunal, ou até a nossa casa legislativa, ou o próprio presidente, antes de sancionar a lei, ele vete essa parte da grávida. Falando ainda de mudanças negativas, eu vou perguntar também, se o doutor, na minha opinião é negativa, mas o doutor até pode discordar. Até não, né? Deve discordar. Mas na minha opinião, outra mudança negativa dessa reforma é a mudança de que o negociado prevale sobre a legislação. Ou seja, o que a pessoa negociar tem mais força do que está escrito na lei. Num país das maravilhas, isso é excelente. Agora, num país onde existem milhares de desempregados, milhões, né, de desempregados, eu acho isso um pouco perigoso, porque eles começam a separar e ver, que só trabalha aqui quem aceitar isso. Ah, não, a gente negociou e acabou. Não é uma coisa, ninguém é o Neymar, não são brasileiros, não são todos os Neymares da vida que falam, não, eu jogo onde eu quero porque eu sou o cara e acabou. O clube que tem que negociar os meus termos. A gente sabe que na realidade o mercado de trabalho não funciona assim. Na verdade, a empresa determina e a gente aceita porque a gente precisa pagar as contas, precisa levar a comida para dentro de casa, enfim. Explica pra gente o que mudou desse negociado prevalecer sobre a legislação, doutor. Esse, como a gente falou inicialmente, é um dos grandes pontos negativos, porque realmente o que parece é que vai tirar um pouco a força da CLT. É claro que ela não pode mexer em todos os direitos previstos em lei realmente. O funcionário vai abrir mão de férias. Tá bom, eu vou trabalhar aqui eternamente sem férias. Isso não vai poder ser permitido, claro que não. Mas alguns detalhes de ajustes de salário, enfim, algumas coisas, isso é preocupante, prejudica. E isso realmente pode prejudicar o empregado, como você falou. Que realmente ele, na necessidade do emprego, ele vai acabar aceitando a exigência que o empregador está fazendo naquele momento, né? Que o futuro empregador vai estar fazendo naquele momento. Então, realmente, a gente fica com receio de prejudicar, realmente, de haver uma precariedade do trabalho, realmente, ao modo geral, no Brasil, né? Que já não é excelente. Então, realmente, é uma grande preocupação. Porque na prática eles vão dançar conforme a música, né? Se a música tocar axé, eles vão dançar axé. Se estiver tocando rock, o pessoal tem que dançar rock. Não é assim. O empregado vai chegar, eu vou negociar. Aí fala, cara, olha só, você quer negociar? Então tá, te ligo semana que vem para ver se seu currículo foi aprovado. Na prática é isso que acontece. Vamos falar também, doutor, agora, um assunto nem para mim, eu gostei, tá? No meu ponto de vista eu gostei, que foi sobre a criação dos honorários sucumbenciais. Porque hoje em dia, advogado trabalhista particular, ele não tem direito aos honorários sucumbenciais, que a fundamentação é que não tinha legislação prevendo, enfim. Isso também foi uma inovação dessa reforma trabalhista. Explica pra gente se o honorário é igual os honorários do processo civil, se na própria reforma trabalhista eles botaram porcentagem, ou é à mercê do juiz ele estipular o valor. Explica pra gente, até para quem nosso colega de trabalho,
está nos assistindo e não viu a reforma ou não milita muito na área trabalhista, ele saber sobre esses honorários sucumbenciais na vara do trabalho? Então, os honorários sucumbenciais também estão sendo regulamentados agora, né? Não tinha regulamentação, não era cabível na Justiça do Trabalho a sucumbência. Hoje, com essa reforma, agora o advogado, a parte que perder pagará 5% a 15%, se eu não me engano, sobre o advogado para a parte que ganhou, né? Realmente deixa um pouco mais justo, realmente isso já tem já utiliza nas outras áreas do direito, menos na Justiça do Trabalho não tinha, pela hipossuficiência do empregado, enfim. Mas isso também é bom para peneirar ações também, que o empregado muitas vezes força uma ação, realmente existe muito isso. Acho que um grande ponto que essa reforma tenta também acabar com esse excesso de ações, que muitas vezes o empregado, justamente pela hipossuficiência dele, por ele saber realmente que ele é o protegido, inventa muitas coisas e acaba que pela falta de direito à prova, acaba que o empregador não consegue provar o contrário e acaba perdendo de uma situação realmente que muitas vezes é inventada. Então, justamente agora o temor dessas ações é que se o empregado perder a ação, ele terá que pagar o advogado da outra parte. Então, realmente, eles querem mesmo diminuir o número de ações, né, que há hoje na Justiça do Trabalho, justamente em relação ao que de fato não é um direito do empregado, né? Muita coisa inventada que acaba levando pela proteção que a Justiça do Trabalho tem ao empregado. É interessante essa regulamentação, né, que também trouxe uma inovação, uma modernidade, que estava precisando mesmo, que tem cada ação que a gente vê que a pessoa está ali para usar do seu benefício de ser pró-empregado, a maioria dos artigos trabalhistas ela usa e abusa, e quando vê não é nada daquilo que ela pediu. Doutor, outro fato também interessante é sobre o pedido de demissão, doutor. Soube também que, porque hoje nós temos 3 tipos de demissões, né? Ou a pessoa é mandada embora, ou a pessoa pede a demissão, ou a pessoa é demitida por justa causa. Fora a rescisão indireta, enfim, mas final do contrato, a gente está falando dos tipos das demissões mesmo. Mudou alguma coisa desse pedido de demissão? Mudou alguma coisa? Porque às vezes, um funcionário, hoje na minha empresa eu estou ganhando aí R$ 1.500 por mês, me ofereceram para eu trabalhar em outro escritório ganhando 5.000. Aí interessante, mas eu não sei como vai ser no outro escritório, enfim. Eu também não queria sair de mãos vazias. Eu não queria sair, vou pedir demissão, meu FGTS vai ficar preso e eu não sei quando vai ter outra medida provisória para poder liberar. E esse tempo todo não vou receber nenhuma indenização relativa. Existe hoje algum acordo, hoje não, né? Existe nessa reforma algum acordo que pode ser feito na hora da demissão entre patrão e empregado, doutor? Então, hoje com a CLT atual, como você falou, existe esses demissão, justa causa, pedido de demissão, justa causa e dispensa imotivada. Com a reforma o contrato poderá ser extinto em comum acordo, né? A gente sabe que atualmente existe muito o acordo em que o empregado faz com o empregador, para ele não pedir demissão e perder tudo, e para o empregador não mandar embora e ter que pagar tudo que tem que pagar, eles fazem aquele acordo que a gente sabe que existe, que devolve os 40%, e ele sai com o FGTS, a gente sabe que existe isso, e ao meu ver, a preocupação do legislador em regulamentar foi acabar com isso, realmente. Então agora o contrato poderá ser extinto em acordo entre as partes, e o empregador lhe pagará metade do aviso prévio, caso isso aconteça, né? 20% da multa dos 40%, ou metade da multa dos 40%, e o empregado sacará 80% do seu FGTS, né? Realmente regulamentando
o acordo que já existia, que o empregado devolvia ao empregador a multa, que a gente sabe que existe bastante hoje em dia, até que a gente às vezes briga para reverter isso depois na justiça, enfim, realmente para regulamentar e favorecer os dois, né? Isso a gente está vendo que essa reforma ela veio realmente para inovar, para dar uma atualizada nessa lei trabalhista. Doutor, outro fato importantíssimo também, que o pessoal está comentando muito, principalmente nas redes sociais, é sobre o sindicato, doutor. O que realmente aconteceu com o sindicato? Ele ganhou algum direito? Ele perdeu algum direito? Aquela homologação, depois de um ano de trabalho, que a gente tinha que realizar no sindicato, ela ainda vai ser feita? A contribuição do sindicato, nós temos duas, que é a obrigatória e a facultativa, que é aquela mensal que a gente paga pelo clube, assistência jurídica, dentária, enfim. O que mudou com o sindicato, essa prestação que a gente paga com o sindicato, a atuação do sindicato? O que mudou com essa reforma trabalhista? Então, nessa reforma, a verdade dessa reforma, o intuito foi realmente, no meu ponto de vista, enfraquecer o sindicato de uma maneira geral. Porque a taxa sindical não é mais obrigatória, né? Vai ser agora facultativo. O empregado que quiser ser descontado pelo sindicato será descontado, o que não quiser não será descontado, não existirá mais a taxa obrigatória. Funcionários com mais de um ano de trabalho não necessariamente não será mais obrigatório ser homologado a rescisão perante o sindicato, apenas pela presença do advogado da empresa, eu e o empregado, né? Tem que ser perante um advogado. A rescisão poderá ser feita não mais no sindicato, com a homologação no sindicato. Então são coisas que enfraquecem até o direito do trabalhador, enfraquece um pouco o sindicato. No meu ponto de vista, não é um ponto favorável, né? Porque o sindicato, quem briga pelos empregados, né, realmente é o sindicato que corre atrás do direito. Muitas coisas não acontecem. Você vê os bancários, né, que sempre conseguem, né, tem força por causa do sindicato realmente, e bem ou mal consegue sempre estar lutando pelos direitos, né, não deixando acontecer várias coisas com eles, como eles querem tirar um monte de direito dos bancários, enfim. Eu acho que é um ponto negativo da lei. Porque o sindicato é assim, né? O pessoal fala mal que não sabe, sindicato é mamata, todo mundo ganha, tal. Mas todo mundo fica feliz quando tem lá em maio ou dissídio em setembro, falar quanto é meu dissídio? O salário mínimo corrigiu em 20%. Mas meu dissídio vai corrigir em quanto? Tem que ser 20%, não sei o quê. Nem todo mundo fica feliz quando ganha mais do que o salário mínimo, mas ninguém vê o que o sindicato sofre, que ele briga. Não estou defendendo bandeira aqui nenhuma também não sou presidente de nenhum sindicato, tá? Eu só acho que o sindicato bem trabalhado ele é importantíssimo na negociação trabalhista. E, na minha opinião, também é um dos pontos negativos, porque grandes empresas como montadoras, bancários e outras empresas, empresas de produção, de vestuário, os sindicatos atuam diretamente nessa relação para garantia do mínimo legal, garantia da insalubridade que a gente falou, garantia de vale transporte, pagamento de hora extra às vezes a mais, enfim, eu acho que eles estão querendo enfraquecer em prol desses grandes empresários. Doutor, nós vamos falar também, eu anotei aqui que eu estava na dúvida, e eu falei, vou falar no programa, no meu entrevistado mais inteligente sobre direito do trabalho. Eu fiz as anotações aqui que eu peguei da última apresentação, que ficou para trás. Que eu não consegui falar sobre o que mudou nas ações na justiça.
Eu soube que porque hoje o trabalhador ele pode faltar até 3 audiências, o processo é arquivado, se tiver um pedido de gratuidade, geralmente o juiz dá, não precisa de muita comprovação. Então me explica pra gente, isso mais para até o próprio autor, né, para a pessoa ficar mais interessada na sua própria ação. Tem aqui que foram 2 perguntas, na época que eu deixei por último, aí teve depois aquele outro programa que a gente falou sobre Brasília, enfim, não consegui falar sobre esses 2 tópicos que ficaram para trás, por isso que eu trouxe a anotação. É sobre a multa, né? Se foi criado alguma multa e por algum ato que a empresa deixa de praticar ou por alguma ilegalidade, se existe alguma multa determinada, e nas ações judiciais, se mudou alguma coisa nessas ações judiciais, se trouxe alguma inovação. O senhor pode explicar para a gente? Então, hoje a multa para o funcionário não registrado é de um salário mínimo, né? Com a nova regra será de até R$3.000 por funcionário não registrado. Se tratando de microempresa, se não me engano, aí cai para R$800 por funcionário não registrado, né? Entendi. E na ação trabalhista, além da sucumbência que foi implantada, existe alguma outra mudança nessa ação trabalhista? Então, em relação ao... Repete a pergunta, doutor. Não... Porque assim, a gente sabe que a ação trabalhista, o funcionário pode entrar com a ação, aí, no caso, o ex-funcionário entra com a ação, aí ele falta audiência, ele pode ir de novo, faltou audiência, na terceira vez ele vai entrar com a ação e consegue que seja citado, ele não falta, tem audiência de conciliação e nada é feito com relação a essa pessoa que fica faltando audiência, enfim, e que isso gera transtorno, gera próprio custo para o tribunal, porque marca um dia na agenda, deixa de atender outras pessoas que têm seus problemas, que distribui ação e distribui datas posteriores, e aquela pessoa que entrou não vou no processo, porque não estou afim, enfim. Essa pessoa ela é condenada nessa sucumbência, que o doutor falou sobre sucumbência. Isso é uma inovação dentro do processo? O que mudou nesse trâmite trabalhista? Agora o empregado, como você falou, né, ele poderá ser... Viu que foi de má fé, né? Está agindo de má fé, ele poderá ser condenado a pagar de 1 a 10% do valor da causa, se eu não me engano. Né? Então, isso realmente para frear as ações de má fé, as ações de aquelas invenções, enfim, realmente agora não tinha e atualmente vai ter esse ponto agora, de realmente condenado na má fé terá que pagar de 1 a 10% do valor da causa. Entendi. Isso é importante, né? Isso é importante para quem realmente está de má fé, está buscando o dinheiro, vamos dizer assim, enriquecer-se às custas da empresa. Isso é importante. Eu acho que isso veio para inovar também. E como eu mencionei nos outros programas, a própria reforma, você tem que usar sempre o princípio da boa-fé. Da boa-fé contratual, porque hoje eu posso trabalhar 12 horas, mas eu compenso, eu posso usar um banco de horas. Falando isso, a gente não falou do banco de horas, né? O banco de horas trouxe alguma mudança, você sabe dizer? Tem alguma coisa, foi implantado, você sabe dizer se mudou alguma coisa sobre o banco de horas? O banco de horas ele terá que ser utilizado dentro do mesmo mês, né? Não mais ele fez uma hora extra, ele poderá compensar dentro do mesmo mês, né? Atualmente, com a reforma, ele terá que ser usado dentro do mesmo mês. Entendi. E eles podem
usar aquelas 12 horas. Hoje eu estou com um trabalho complicadíssimo para resolver. Eu posso trabalhar 12 horas hoje e de repente faltar o trabalho amanhã. E essas 12 horas não vão ser hora extra porque eu estou compensando dentro do mês. Isso pode ser usado, não é? Isso, por causa dessa justamente. mudança. Poderá, Acredito sim. que, vamos dizer assim, para a própria empresa enxuga, né? Enxuga a folha, porque ela vai pagar sobre só a produção realmente. E para o trabalhador também é bom que ele vai folgar, realmente ele vai receber menos. Mas o trabalho dele vai ser, inclusive, mais rápido, porque ele vai estar ali, ele vai fazer, se houver necessidade, por exemplo, empresas de contabilidade, que final do mês tem que fechar a folha, tem que enviar declarações, enfim, de repente essas empresas, reenviar, empresas que enviam relatórios, esses dias de envio de relatórios, de enviar declarações, de fechar folha, eles trabalham 2, 3 horas a mais, mas depois, no decorrer do mês, eles têm essa compensação. Eu acho que isso é interessante, né, pela inovação. O doutor tem mais algum pronunciamento sobre essa reforma? Tem alguma coisa que o senhor queira falar? Tem alguma projeção que o senhor acha? Eu vejo a reforma como uma coisa boa, vai aquecer o mercado de trabalho. O senhor tem mais alguma coisa a falar sobre a reforma que o senhor queira deixar aí no programa, o pessoal que está nos assistindo? Então, a reforma, ela, como a gente falou no início, ela é necessária, realmente tem que haver uma atualização das leis trabalhistas, mas no ponto geral, para mim é negativo, muitos pontos negativos dela, né? Então, eu acho que não vai aquecer o mercado de trabalho, acho que vai aumentar o número de processos na justiça, eu acho realmente que não. O intuito da reforma é para uma coisa, mas eu sinceramente eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que é um passo para trás que a gente está dando com a reforma. Né? Infelizmente, eu também tenho essa opinião, tá? Mas, como brasileiro é esperançoso, vamos ver o que vai dar e vamos torcer aí para mudar também, né? Esse Brasil de hoje em dia, tá? Felizmente acabou o horário, doutor. Te deixo o convite de vir em outros programas, a gente pode falar de outros temas, ou até mesmo se o Temer, se ainda for o Temer, na hora de sancionar a lei, ele alterar alguma coisa, eu convido o doutor, já deixo o convite para vir aqui falar sobre a alteração que aconteceu, tá? Quero mandar um abraço para o doutor Rafael Andrade, que me deu essa chance de apresentar aqui com ele agora. Como eu falei, vai ser uma semana cada um. Meu amigo Júlio, da padaria Bela dos Lagos, lá do Braga, prometi para ele que ia mandar um abraço para ele. Melhor x-salada de Cabo Frio, tá? Na Avenida Vereador dos Santos. Podem ir lá comer o x-salada, fala que viu no programa e fala com o Júlio, tá? Um abraço lá pro pessoal, para todo mundo que está nos assistindo e passar as considerações finais aí para o Dr. Vitor. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de explicar um pouquinho sobre toda essa reforma e o presidente Temer sancionando a lei, a possibilidade de algumas mudanças, né? Realmente ele já mencionou que deve fazer algumas mudanças e a gente volta aqui e explica essas mudanças. Agradecer a todo mundo aí, boa noite para todo mundo.